Richard Pryor é um comediante negro norte-americano que é tido como um dos maiores de todos os tempos. Em 1989, ele lançou o filme de comédia See No Evil, Hear No Evil, que no Brasil ficou com o título de Cegos, Surdos e Loucos. Nele, Pryor interpreta Wally, um homem que tenta de forma cômica esconder que é cego. Numa cena já clássica, ele conversa com a irmã em um metrô enquanto finge ler o jornal. Ela questiona por que ele acha que consegue fingir que enxerga perfeitamente. Diz que é uma coisa doentia, como se ele estivesse tentando se passar por branco. Nessa hora, o personagem se levanta apavorado. Quer dizer que eu não sou branco? Ele diz, fazendo um escândalo. Por que você não me contou isso antes? Sabe quantas coisas eu vou ter que ajustar? O texto e a interpretação brilhante de Pryor são ao mesmo tempo hilários, mas muito sutis, porque trazem um subtexto, ainda que na forma de comédia, que é muito profundo. O desespero do personagem não é só por causa da revelação, mas toda a sua vida muda de perspectiva. De uma forma absurda, ele ainda conseguiria tentar fingir que não é cego, mas nunca conseguirá fingir que não é negro. E o que significa ser negro? Há uma série de respostas para esta pergunta. Uma das mais provocativas faz parte de uma corrente teórica chamada de afropessimismo, que também é o nome de um livro lançado pela Todavia, no qual detalhes desse pensamento são apresentados e explorados por sua maior referência, o autor Frank Wilderson III. Nesse episódio especial bilíngue, o Quarta Capa convidou o sociólogo e curador de conhecimento Túlio Custódio, que também é uma importante voz dos debates sobre negritude e masculinidade negra no Brasil, para conversar com Frank Wilderson sobre os temas e argumentos de afropessimismo, o que é essa corrente e como ele, o autor do livro, interpreta a sociedade contemporânea. No feed do Quarta Capa, este episódio foi lançado em 2 versões. Esta que você está ouvindo utiliza os trechos em inglês sem nenhuma tradução. Se você quiser ouvir a versão com contextualização em português, é só tocar a outra versão no feed. Eu sou Leandro Sarmatz e nossa experiência expandida de leitura de outubro começou. Desde que surgiu, o afropessimismo vem provocando diferentes reações dentro das discussões dos estudos raciais. Muito disso vem não só do seu conceito, que é bem desafiador, mas da qualidade e carisma do discurso de Frank Wilderson III. Na conversa que teve com Túlio, isso ficou evidente logo de cara, durante sua apresentação. And I would like to start that you introducing yourself, like to what the people in Brazil doesn't know about you. Who is Frank Wilderson III? Well, the answer to that question is depending upon if you talk to my friends or my enemies. O interesse de Frank em questões sociais e políticas começou bem cedo. I was politically educated by the assassination of Martin Luther King, which led to 1968 was a pivotal year around the world. And so all that was happening around the world when I was 12, 13, 14, and 15. Because I spent so much time on university campuses, I was educated by those people who were students and then becoming guerrillas, students and then becoming social disobedient activists, students and then becoming revolutionaries. So that was the most kind of transformative portion of my life. Frank contou que chegou a ser corretor da Bolsa de Valores por 9 anos. Depois foi para a África do Sul durante o Congresso Nacional da África, dividido na época por um conflito interno no qual Frank ficou com os comunistas, que no fim perderam a disputa para a chamada ala moderada. Depois, interessado em escrita criativa, se tornou PhD em teoria crítica. Como Túlio comentou com Frank, o próprio termo afropessimismo em si já é intrigante. The word, the expression Afro-pessimism brings us a lot of things, especially in terms of Afro, especially in terms of pessimism, and also in terms of when you connect these 2 words, at least in Brazil, a lot of people got hooked, like, oh, this is interesting. So, well, this is the first question, like what is Afro-pessimism?
and why is important? We don't think that Afro-pessimism is a discovery. We think Afro-pessimism is a kind of codification of what Black people see every day, but what there is no space for them to say that they see for various reasons, because we think that to be Black is to exist in a world of incarceration. Whether you are Barack Obama or whether you are the poorest person in the favela, being Black is to be incarcerated and to have your speech incarcerated. Frank conta que, segundo o afropessimismo, em 625 d.C., grupos que viriam a ser conhecidos como árabes, iranianos, iraquianos, indianos e judeus marroquinos, por exemplo, não eram chamados assim e começaram a codificar sua cultura. And in order to know who you are, semiotics teaches us you have to know who you are not. And the destruction of the African body produced a global knowledge of what it means to be alive. In other words, what it means to have rights, what it means to get horrible violence into your body when you transgress. And so we think that Blackness is a state of being which invites, or is a state of living in a violence that is without reason, and that Black people living in this state of violence without reason allows for other people to know who they are as people, as members of the social contract, as human beings. I can lose all my money. I can lose my land in a colonial occupation. I can lose my language through acculturation, but I know I exist as a living human being because I am not the Black. A perspectiva de que a violência contra povos africanos comparativamente serviu como base para a definição sobre o que significa ser e não ser humano é certamente desconfortável, mas como Frank elabora, o pessimismo de afropessimismo não é algo emocional. It is an analytic thing. We agree with Marx that capitalism is a scourge of the world. It's a bad thing. But we also say that if you were to destroy capitalism, you would not destroy anti-Blackness. We say that capitalism is important to the oppression of the world, and anti-Blackness, the slave, is essential to the world. So we are pessimistic about the capacity for Marxism to explain Black suffering totally. Tão rico em sua abordagem, o afropessimismo influencia e ressoa em correntes críticas para muito além dos Estados Unidos. No Brasil, convidamos o professor Osmundo Pinho, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, autor de Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade, para falar sobre a relevância do afropessimismo e sua contribuição no debate crítico brasileiro. O afropessimismo de Frank Wilderson situa a violência antinegra no centro da edificação desse mundo antinegro no qual vivemos hoje em dia. É um mundo definido pela escravidão africana, pelo colonialismo e pela permanência da identificação entre a posicionalidade do negro com a posicionalidade do escravo. Certamente que esse é um aspecto que às vezes também parece um pouco chocante do ponto de vista brasileiro ou latino-americano, mas é preciso reconhecer que a escravidão, a experiência da escravidão e a permanência, digamos assim, de paradigmas operativos, não, da possibilidade da escravização permanecem presentes em nosso horizonte social. Então é nesse sentido que também o Wilderson se apoia na ideia de morte social desenvolvida por Orlando Patterson para construir também essa identidade, essa identificação entre a negritude contemporânea, digamos assim, e a situação do escravo, não? O reconhecimento dessa identidade também é o combustível para uma teoria crítica de grande radicalidade, não? Então acredito que também a conjugação da sofisticação teórica,
da grande habilidade discursiva de Wilderson, com a radicalidade crítica, não, que nos obriga, digamos assim, a enfrentar o mundo em sua negatividade mais profunda, em sua negatividade que nos constitui como sujeitos, não? Também essa mesma radicalidade nos obriga a, digamos, a reconhecer que o horizonte emancipatório para o povo negro na diáspora encontra identidade com o fim desse mesmo mundo antinegro. De outro ponto de vista também, eu ressaltaria alguns aspectos relacionados, digamos assim, à conexão do pensamento afro-pessimista à realidade brasileira ou afro-brasileira, não? Um aspecto que chama a atenção e vale a pena ressaltar é o modo como a própria tradição cultural, as formas expressivas, tomou a escravidão sob a alcunha de cativeiro como uma categoria central de conexão entre a identidade e a historicidade. O cativeiro, a escravidão, está presente em canções populares, nas rodas de capoeira, nos sambas de roda, na imaginação africana, não? Presente nos terreiros de candomblé, nas casas de macumba, pelo Brasil afora, não? Então essa coexistência, digamos assim, da morte social aliada à força e a vigor da tradição afro-brasileira permitiram que emergisse uma categoria como o cativeiro, não? Notadamente em práticas performativas, não? Como por exemplo o Negro Fugido no Acupe, na região de Santa Amaro, na Bahia, no próximo a Santa Amaro, na Bahia, onde uma comunidade descendente de escravizados de quilombolas, não, exorciza a morte social, exorciza a escravidão e os horrores do cativeiro por meio de práticas performativas. Outro aspecto, enfim, acho fecundo assim para o debate brasileiro tem a ver sobre mesmo, digamos, a natureza humana ou reconhecimento, digamos assim, existencial e jurídico da pessoa do escravo. Um autor como Jacob Gorender oferece crítica tanto a leituras que, segundo a sua perspectiva, fazem uma reabilitação da escravidão, não? Quando enxergam na escravidão possibilidades de negociação que ele, Gorender, imagina contratuais, não? Para Gorender, é possível encontrar a agência subjetiva do escravo, particularmente no vínculo com o trabalho, com a categoria trabalho, não? Quer dizer, por meio da relação com o trabalho, que o escravo se reconhece como uma pessoa, ainda que não seja do ponto de vista jurídico formal. Então, para essa atenção também na historiografia, o afropessimismo e a centralidade da escravidão e do escravo oferecem também, eu acho que um espaço de debate muito rico no Brasil e em outros contextos também da América Latina. E por fim, quer dizer, também no horizonte cultural histórico da América Latina, uma formulação, uma categoria como a de Lélia Gonzalez, não? Como ela define a experiência, digamos, africana, afro-brasileira, afro-latino-americana e afro-indígena em nosso continente, como também construtores de uma nova temporalidade, espacialidade, de uma nova relação com a história e com o corpo, que define, como eu diria, um novo conteúdo de origem, de lugar, não, americano e não mais meramente americano. Não. Então a americanidade de Lélia Gonzalez também, de algum modo, oferece uma perspectiva de debate crítico para a recepção do afropessimismo no Brasil. Essa definição mencionada pelo professor Osmundo Pinho sobre como o afropessimismo colocou o sofrimento negro como figura central na estrutura do nosso mundo se relaciona com uma outra questão abordada pelo Túlio na conversa com Frank. I would like to ask you about there's something, well, there are a lot of things great in the book, but there's something I was like, whoa, this is provocative. Which is when you are talking about the layers of terror. Em Afropessimismo, Frank descreve que existem 3 camadas de terror que ameaçam o pensamento negro. Na primeira camada, existe a sociedade política, como a polícia, o exército e o sistema carcerário. A segunda são blocos da sociedade civil, como a mídia tradicional, a universidade e as igrejas dominantes. Já a terceira camada, que é o centro da pergunta de Túlio, and you bring the third layer, which is the most of our allies. É sobre os chamados aliados.
And this is interesting because, for example, nowadays in Brazil, there's a big conversation, debate about the alliance, about all the groups or everybody fighting against all the biggest oppressions, race, gender, sexuality, and etc. I would like that you could talk more about this. There's something valuable about the multiracial coalition in that people coming together can probably fight against the immediate hydraulics or pressures, capitalism or patriarchy, in the immediate moment. Okay, that's important, but we're also seeing something in San Francisco and in Oakland with multiracial organizations that we belong to, which agreed with the assumptive logic of Marxism or the assumptive logic of psychoanalysis, and yet those spaces, as revolutionary as they were closed to a conversation from Black people in Oakland who are saying, look, the police will shoot brown people because they transgress. The police will shoot us because it's a form of ritual, psychic healing. It's a pleasure activity to mutilate the Black body. It's not utilitarian. It's not about capital. It's not about this, that, and the other. It's about the pleasures of mutilation. And this is what we get from slave narratives. Because the slaves didn't analyze it, but they're talking about, whoa, how can it make sense to whip people at night to the point where their backs are opened, cut open, and then expect them to pick 500 pounds of cotton the next morning? That doesn't make economic sense. Karl Marx, when he wrote for the New York Herald, he was here for 2 years as a journalist. He said, I don't understand the capitalism of the slave plantation because the mutilation of Black bodies is forcing underproduction of the South. What he did not understand is that the mutilation of Black bodies brings its own value, pleasure, community building, family relations. It's like going to the movies or having a picnic. That's what it produces. Frank retoma essa questão quando Túlio inclui na conversa o termo niggerization, presente em afropessimismo, mas que circula desde os anos 60 em várias obras e artigos para designar o processo de desumanização dos negros. Ele usa como exemplo o fato de que judeus foram mortos asfixiados e queimados em câmaras, mas que para receber a projeção antissemita de alguém, eles teriam que aparecer agindo como judeu. Mas os negros não precisam agir como negros. Os negros entram no lugar e a ansiedade dos demais é estimulada pela visão. Not through action, but through vision. And that's really profound. That alone, if we think of violence not as being shot or being punched or being kicked, if we think of violence in the way that the Black feminist talks about it, open vulnerability. In other words, never having sanctuary, never having peace. A perspectiva de um mundo antinegro ser mais profunda até que o capitalismo é um debate controverso, atual, e entre suas questões que mais dividem está a constatação de que este é um problema sem solução conhecida. Mas ao contrário do que alguém possa pensar, não é uma visão passiva ou derrotista. Black rage is the most dangerous psychic dynamic in the world. If you look at a Black body and you say, what would it take to redress that suffering? You can never write a sentence. You can never write a sentence. If you look at a working class body, you say, what would it take to redress that suffering? You would say the end of capitalist accumulation. The end of capitalist accumulation. You say, what would it take to cure the Black body?
Where would you get that redress? Well, to be colloquial about it, like we say in the inner city, you'd have to take it out of everybody else's ass. Na visão de Frank do afropessimismo, o racismo, a violência contra os negros e a própria ideia de negritude só serão superadas com a dissolução desse mundo e da própria ideia do que é humano. É uma ideia forte e capaz de levantar questionamentos radicais sobre a estrutura e funcionamento da sociedade, que busca abordar o sofrimento negro em sua totalidade de uma maneira raramente vista. Há muitas reações a ela, mas uma coisa é certa: não há como se ignorar a potência de sua discussão, que de forma alguma está ligada ao sentimento puro de desesperança e sim de revolta. Ou como Frank diz em um momento da entrevista, pegando emprestado um termo cunhado pelo pensador italiano Antonio Gramsci. It's like pessimism of the intellect, but we have optimism of the will. We firmly believe in the power of the slave revolt. A quarta capa de Afropessimismo diz o seguinte: mistura de filosofia afiada com memórias cheias de lirismo, este livro é uma reflexão sem paralelo sobre a negritude no acalorado debate recente. Radical na concepção e preciso no diagnóstico, situa Wilderson como um pensador paradigmático e herdeiro da melhor tradição dos estudos afro-americanos. Afropessimismo emana sabedoria e ilumina com dolorosa clareza o mundo fraturado que habitamos. Provocativa e com inúmeras camadas de reflexão, foi um tremendo desafio roteirizar no nosso formato uma conversa entre Túlio e Frank Wilderson com tanta profusão de ideias e conceitos. Por isso, na seção Nossa Cozinha no site da Todavia, você poderá ouvir a conversa praticamente completa em inglês, apenas com uma leve edição na abertura e no encerramento. Nas notas de publicação, colocamos alguns artigos interessantes que podem ajudá-lo a se aprofundar nos temas e conceitos apresentados neste episódio. Não se esqueça de seguir o Quarta Capa em seu tocador favorito, indicar para quem pode gostar da nossa experiência expandida de leitura e, se puder, deixar sua avaliação no Apple Podcasts. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Na última quarta-feira de novembro eu estou de volta. Se cuidem, um abraço e até lá!